Olá, vamos dar uma aula sobre a proposta de modelagem matemática a partir do estudo de embalagens de achocolatados líquidos, proposto por Carolina Inocente e Kellen Cristina. Espero que gostem do vídeo. Deixem o seu like. O artigo, uma proposta de modelagem matemática a partir do estudo de embalagem de achocolatados líquidos, aborda sobre a discussão feita sobre o ensino da matemática, vista a preocupação com os índices de aprovação dos estudantes da disciplina e seu desempenho em provas externas. Existem metodologias que querem reduzir os problemas existentes no momento de aprendizagem, como a resolução de problemas, a utilização de jogos e a modelagem matemática. Por mais que a modelagem matemática seja a área de matemática aplicada, a chance de utilizá-la como uma metodologia de ensino. Utilizar tecnologia e conectar conteúdos matemáticos à realidade. Após essas observações, foi apresentada uma proposta de ensino para aplicar em sala de aula, mas não foi realizada porque aconteceram vários imprevistos. A modelagem matemática no ensino de matemática. Embora muitos autores vejam a modelagem matemática como uma metodologia de ensino, ela ainda é pouco explorada no ensino básico. Leite, ao relatar uma experiência com professores em Rondônia, destaca a modelagem como um importante instrumento pedagógico, que envolve a pesquisa, coleta de dados e trabalho em equipe. Entre as dificuldades apontadas estão a quantidade de conteúdos a serem abordados, o tempo disponível e a falta de materiais e também de conhecimento sobre modelagem. Vivemos em um mundo no qual as transformações ocorrem constantemente em diversos setores. Os vários produtos encontrados nos supermercados não fogem à regra. As embalagens que envolvem os produtos procuram acompanhar cada vez mais as tendências do mercado e assim se aproximar dos interesses do seu público-alvo. Ou seja, os consumidores então sabemos que há outros fatores que também influenciam essas transformações, como por exemplo a concorrência entre as marcas ou sustentabilidade. Assim, nossa proposta busca analisar algumas embalagens de chocolatado líquido para tentar descobrir qual seria aquela considerada ótima do ponto de vista de menor área total para confeccionar tal embalagem. Ressaltamos que os seguintes conteúdos de matemática podem ser contemplados: medidas, figuras planas espaciais, área, base, lateral total, volume, tabelas de gráficos, análise de dados. Vamos comparar três embalagens. Embalagem K, largura 3,8 cm, comprimento 5,3 cm, altura 10,6 cm. Embalagem Talac, largura 3,9 cm, comprimento 6,2 cm, altura 8,3 cm. Embalagem Tampinha, largura 3,8 cm, comprimento 4,8 cm, altura 11,8 cm. Verificamos que a embalagem com área mínima é a Italac, e que enquanto sua área total é menor, sua área de base é maior. O volume da embalagem Italac é o que mais se aproxima do volume do líquido. Portanto, confirma que ocupa a maior parte do espaço interno da mesma, enquanto as outras marcas não otimizam tanto seus ganhos com material das embalagens. Além disso, verificou-se que entre as marcas Capa e Tabinha, os volumes de rótulo 200 ml não correspondem aos volumes encontrados nas embalagens de equilíbrios. Para análise, 198 ml e 195 ml, respectivamente. Além disso, essas mesmas marcas possuem maiores valores para as áreas totais. Falando sobre o problema proposto questiona se as embalagens de achocolatado líquido disponíveis no comércio realmente utilizam a menor área possível, otimizando assim os custos do material necessário para sua fabricação. Também investiga a relação entre as áreas das diferentes partes das embalagens, como base, laterais e total, nesse contexto de otimização, e também quais medidas serão necessárias para determinar a embalagem considerada ótima. A proposta inclui então a análise de no mínimo 3 tipos de embalagens diferentes, medindo suas dimensões, com a largura, comprimento e altura, sendo feito então com uma régua comum, utilizada no nosso dia a dia. E o modelo apresentado foram considerados então 3 embalagens de marcas distintas, com suas medidas são reais, e foram coletadas então para facilitar a compreensão do processo de aplicação dessa atividade. Então, as autoras desse trabalho, como forma de mostrar uma forma de aplicar a modelagem de matemática, sugere um problema que envolve 3 marcas de achocolatado,
Italac, Itambim e Capo. E o objetivo é definir qual desses achocolatados possui embalagem mais ótima possível, com a melhor otimização. E como critério, elas fixam que devem usar certas medidas das embalagens para calcular a sua área externa total, a área da base e o volume, sendo que o critério para saber qual seria o melhor seria verificar com concordância entre o que era dito no rótulo, do volume e o volume real, a área da base, qual era maior para menor, e a área total, qual era a embalagem que mais aproveitava o material para fazer a área, ou seja, para fazer o mínimo possível de áreas sem ter gastos excessivos e conseguir um volume que fosse aquele que era previsto. Com a parte experimental, elas verificaram que a embalagem da Italac se saiu melhor nesse teste, uma vez que ela continha a maior área da base, tinham medidas que batiam com seu volume de rótulo e, além disso, das três marcas foi a única que teve o volume teórico sendo igual ao volume de líquido realmente ocupado dentro da caixa. Sendo assim, foi demonstrado que, pela modelagem matemática, usando fórmulas para descobrir as áreas de volume, é possível saber qual seria a embalagem mais otimizada usada em processos empresariais de produção de alimentos, produtos alimentícios. Então, diante dos exemplos citados anteriormente, aprendemos que o uso da embalagem correta está direcionado com a área total que será empregada e também o custo operacional da embalagem, visando o melhor qualitativo da embalagem e também o menor custo possível. Então, embalagens anteriormente citadas, aprendemos que para calcular a área total é necessário ter uma relação entre custo e benefício do material do produto.